Depois de 33 anos, como parte do meu processo, eu precisei ir ao Brasil através do Advance Parole. Aí eu pude ver e voltar à minha terra, conhecer o Brasil novamente. Quero mostrar para vocês aqui alguns clipes, poder ver meu avô, minha família. Essa cena aí onde eu tô entrando na casa onde eu nasci, cresci. Assim, não tem preço, não tem como eu explicar. Foram dias muito emocionantes. Eu lembro de ter ligado para Gisele e falar: Gisele, eu não consigo parar de chorar aqui no Brasil. Ele chorou 3 dias direto no Brasil. É interessante porque durante o dia era tirando fotos, fazendo vídeo, e eu compartilhando, né, com a Gisele aqui, compartilhando com a Gabi, que estava aqui nos Estados Unidos ainda. Voltando para uma casa que não está lá mais, e a pessoa que eu tanto sonhei um dia em voltar e abraçar e reencontrar não estaria lá mais. Eu acho que isso fez com que o meu retorno foi lindo, foi marcante, mas meio que perdeu um pouco o encanto para mim. Foi muito difícil poder chegar lá. A nossa história começou há muitos anos atrás. Talvez se a gente contasse tudo que nós vivemos, muitos nem acreditariam. É uma história de fé, de dor, de promessas e de um Deus que nunca falhou, mesmo quando parecia que nada acontecia. Eu cheguei nos Estados Unidos com 8 anos de idade. Era só um menino e desde então nunca mais pude voltar para o Brasil. Eu cresci vendo meus avós e família só nas fotos e só mesmo acompanhando aqui dos Estados Unidos tudo que estava acontecendo no Brasil, pelas notícias, né, que eram passadas pra gente. E assim foi passando o tempo. Eu cheguei com 12 anos, cheia de sonhos, de planos, e meus pais entraram com o processo de imigração em 2001. Ali eu acreditava que tudo ia se resolver. Mas, infelizmente, quando eu me casei, eu casei ainda de menor, eu perdi o direito do processo junto com eles. E naquela instância, parecia que um pedaço do meu futuro já não iria existir mais. Na adolescência eu vivi com medo. Medo de não poder dirigir, medo de não poder estudar. E eu vi meus amigos fazendo todos os planos e fingia que não ligava e que para mim estava tudo normal. Na época o Felipe conseguiu tirar a carteira de motorista dele. Na minha época eu já não consegui. E eu também não pude fazer uma faculdade, porque naquela época imigrante não tinha direito, não podia fazer faculdade. E no último ano do high school, o Felipe recebeu uma proposta para jogar futebol na Inglaterra, lembra? Foi. Estava acabando de graduar ao high school, né? A escola. Mas eu não pude ir. Por causa da documentação, claro. Eu lembro de ter falado com um treinador assim: olha, eu te deixo saber segunda-feira. E na reunião era sexta-feira aquela semana. Mas eu já sabia, né? Um dos requisitos era o documento. Mas Deus estava escrevendo uma história maior. Os anos foram passando e vieram as perdas. Perdimos avós, né, sem poder me despedir. É uma dor assim, silenciosa. Só sabe quem realmente vive, né? Só entende quem passa. Eu também perdi minha avó e perdi a minha mãe Zezé. A minha mãe Zezé foi minha mãe de criação, que me ajudou a me criar desde quando eu nasci. E em 2016 eu recebi a ligação do que seria naquele momento o pior momento da minha vida, a pior notícia da minha vida. Dela tinha falecido e era um pesadelo, porque eu me lembro desde pequenininha, desde quando eu cheguei aqui,
eu sempre tinha um sonho de que quando eu voltasse no Brasil, naquela época eu achava que eu ia ir com meus pais ainda, que eu iria chegar lá e abrir o portão e poder abraçá-la. E quando eu recebi aquela notícia, no dia 26 de dezembro de 2016, eu vi que esse sonho não seria mais possível. O meu maior sonho era poder voltar e abraçar ela. Mas Deus quis diferente. E mesmo sem entender, eu escolhi continuar confiando que Deus tinha ainda um plano, tinha algo nas nossas vidas e que a promessa dele iria um dia se cumprir. E Deus, ele é especialista em abrir caminhos, e Deus sempre abre, né, um caminho. E foi através do DACA que ele nos deu um novo recomeço. Para muita gente, é só um documento, um social, uma permissão de trabalho. Para nós, foi uma resposta de oração. Foi poder existir, trabalhar, voltar a sonhar, construir uma vida aqui nesse país com dignidade. Porque se não fosse pelo DACA, a gente não poderia nem ter a carreira que a gente tem hoje. Então o DACA literalmente mudou a nossa vida. Verdade, eu lembro quando o Obama lançou aquela ação, né, que muitos poderiam falar que é lei, mas na verdade foi uma ação defendendo, né, a justa causa de muitos estudantes, eu creio que cerca de 1 milhão aqui no país, que tem a mesma realidade que eu tenho, que a Gisele tem, de vir para cá crianças. A gente não teve essa escolha de falar assim, eu vou para os Estados Unidos. Nossos pais trouxeram para cá. E o DACA, ele foi essa luz de recomeço mesmo na nossa vida, de poder trazer um pouco da justiça para nós, a entender que a gente poderia agora ter um documento americano, trabalhar. E como facilitou nossa vida esse documento? Como que essa lei ou essa ação fez tanta diferença em nossas vidas, aonde podemos obter licenças, a nossa carreira mudou, a nossa vida mudou. E ali eu percebi assim, o cuidado de Deus em cada detalhe e tudo que Deus vem fazendo através daquela ação e tudo que vem acontecendo. É verdade. Eu lembro que eu tirei minha carteira de motorista, minha primeira carteira de motorista, eu tinha 25 anos. E eu ainda lembro a emoção. E é algo tão simples, porque hoje quando as nossas filhas fazem 16 anos, nós levamos ela ali na Moura Veículos e ela tira a carteira. Mas para mim, que cresceu aqui, não tinha esse direito. Eu fui tirar minha primeira carteira com 25 anos, através do DACA. Eu finalmente pude dirigir, eu já tinha as 3 filhas, dirigir sem medo. Porque até então, muitos imigrantes vão se identificar com a gente. Você dirigir com medo. Se tem uma polícia que passa, você fica com medo que vai te parar. E o DACA mudou isso pra gente. E somos eternamente gratos por esse deferred action. E desde a nossa vida começou a mudar. E foi quando a nossa filha Gabriele fez 21 anos, foi ela que Deus usou para abrir o caminho do Green Card. Porque até o DACA a gente pensava assim, poxa, tá tudo legal, tudo bacana, estamos trabalhando, tudo legal, mas ainda tá faltando algo. E a mesma filha que veio, né, o que viu a gente, a mesma filha que viu a gente lutar, foi através dela que Deus levantou para nos abençoar. E eu acho que tem um versículo muito forte que eu quero usar neste momento, que fala assim, onde abundou o pecado, superabundou a graça. E a gente casou muito cedo, foi justamente porque na época eu tinha engravidado da Gabi. E pelo fato de nós termos casado, eu perdi o direito de ter pegado o Green Card. Mas Deus é tão fiel, tão maravilhoso, que foi justamente através da Gabi que nos redimiu e nos deu esse direito de ser legal aqui nesse país. Não é fácil esperar, né, gente? Assim, 21 anos, sua filha fazer 21 Sim. anos. É uma vida que passa, que você vê e você ansiosamente espera, né, pro momento de completar esse tal documento aqui nos Estados Unidos. E no final foram 27 anos para mim de espera e 33. 33 anos para mim esperando. Foi como se o céu dissesse assim,
Agora chegou o tempo. A espera nunca foi um castigo. A espera foi um preparo. Foi exatamente assim que nós sentimos. Como parte do meu processo, eu precisei ir ao Brasil através do Advance Parole. Depois de 33 anos, né? Aí eu pude ver e voltar à minha terra, conhecer o Brasil novamente. Quero mostrar para vocês aqui alguns clipes. E esse dia, assim, esses dias, né, no Brasil foi assim maravilhoso. Compartilhar um pouco com vocês aqui as emoções através do próprio vídeo, aí vocês conseguem ver. Poder ver meu avô, minha família. Essa cena aí onde eu tô entrando na casa onde eu nasci, cresci. Assim, não tem preço, não tem como eu explicar. Foram dias muito emocionantes. Eu lembro de ter ligado para Gisele e falar: Gisele, eu não consigo parar de chorar aqui no Brasil. Ele chorou 3 dias direto no Brasil. É interessante porque durante o dia era tirando fotos, fazendo vídeo, e eu compartilhando, né, com a Gisele aqui, compartilhando com a Gabi, que estavam aqui nos Estados Unidos ainda, e falando: olha, isso aqui é onde Daddy passeou, baby, isso aqui é onde eu cresci, aqui é onde eu jogava bola. Aí à noite, antes de deitar, ligava pra Gi de novo, eu tava lá vendo as fotos, e eu abria assim e começava a emocionar de novo. Assim, só de pensar naquele momento que eu tanto sonhava, que eu tanto esperava ter, momento de né, relembrar, ver de novo, assim, encontrar com minha raiz, né, encontrar com a sua criança, com né? minha criança, igual eu tô olhando aqui, a casinha onde eu morava com minha avó, o piso, gente, olha, original, 45 anos tem esse piso lá, então assim, 33 anos que eu tava fora do Brasil, e poder ver, assim, essa casa, e lembrar coisas que vieram à mente, assim, nítido, né? Essa senhorinha aqui do vídeo, que ela mora lá, ela, né, deixou a gente entrar no local, assim, nós tivemos que pedir essa permissão, que hoje, né, mais da minha avó e do meu avô, né? E eu, nossa, muito grato a Deus pela vida dela, porque eu pude ver. Eu não tava nem acreditando naquele momento, falar a verdade com vocês. No vídeo ele com a mão na cabeça, assim. Você não tá acreditando. Segurando essas emoções. Encontrar com as pessoas do Brasil também, poder ouvir delas, igual a vizinha lá do meu pai e minha mãe, falando da experiência quando eu tava indo no colo da minha mãe, quando meu pai tava pensando em vir pra cá, pros Estados Unidos. E sim, coisas maravilhosas, experiência inédita. E a Dani e a Belinha puder ver isso, a Gabi ainda vai ver de perto, né? Não deu pra ela ir junto. São tantas coisas que a gente pôde ver, os tios, e encontrar com tanta assim nossa família, com o nosso passado. O famoso Rio Doce, né? Quem conhece Valadares sabe. O Rio Doce. E aquelas ruas, as escolas. Agora tem uma foto, onde eu e minha irmã tá sentada, e foi em 92 essa foto. E aí eu fui e tirei no mesmo lugar, no mesmo local, com a Dani e a Bela, que tá a foto aí pra vocês verem. Gente, é coisa assim maravilhosa. E minha tia Kita foi uma das tias que cuidaram de mim no Brasil. Eu lembro que minha mãe, quando meu pai contava aqui, eu passava muito tempo na casa da minha tia, muito tempo na casa da minha avó. E foi ela que me ajudou a criar no Brasil. Então foram dias maravilhosos no Brasil, de poder experimentar tudo isso. E realmente conhecer a raiz de onde eu saí. É especial, muito especial isso. Ao mesmo tempo que eu estava vivendo esse momento único, ao mesmo tempo que eu estava vivendo esse momento único, ao mesmo tempo vivendo essa emoção tão esperada, esse dia tão esperado, eu também já ficava preocupado. Eu lembro que eu falava toda noite com a Gisele: olha, o negócio agora é voltar, né? O negócio agora é voltar pro país. Mas desde o primeiro dia que eu decidi ir ao Brasil e seguir exatamente como eu deveria ter seguido, eu tinha uma paz muito grande. Eu falava isso com ela, como advogada, eu falava assim: eu sinto uma paz muito grande. A advogada não queria que ele fosse. E ela falou várias vezes. Ele foi contra a vontade dela. E a gente não falou nada pra ninguém. Minha mãe ficou sabendo quando eu tava no Brasil, quando eu liguei pra ela de lá, surpresa. junto com meu avô, que é o pai dela. Que eu fiz uma surpresa pra família toda. Ninguém aqui sabia que eu tava no Brasil.
E meu advogado falou assim, o Trump tá né, nessa lei aí toda, o Trump tá nesse governo todo aí, tá difícil, não vai agora não, espera. E eu senti aquela voz dentro de mim falar assim, vai, que a hora chegou. Agora é a hora, agora é a sua hora, vai. Não, você é doido. Se você não conseguir voltar sua vida inteira, 33 anos, toda a sua carreira, sua família, tudo que você construiu. Gente, eu vou até copiar uma frase aqui do Gustavo Lima. Não tem plano B. O plano é o plano A. E eu criei nesse plano, eu criei que Deus, ele colocou esse plano no meu coração. E eu falei assim, essa é a hora, Gisele. E precisava, né? No caso dele, ele precisava de fazer dessa forma para conseguir a legalização, senão ia demorar ainda mais. Então não era só porque ele precisava de viajar, né? Era porque ele precisava de fazer através dessa maneira para quando voltar dar entrada no processo. E muita gente perguntava, por que a Gisele não foi? Por que a Gisele não tá junto, as meninas? Na verdade, o plano original meu da Gisele era ir juntos. Sim. Com toda a família, o planejamento todo era isso. Vamos chegar assim no Brasil, vamos em tal lugar primeiro, depois vamos em outro lugar, vamos ver essa pessoa, essa família. Mas não foi dessa forma que aconteceu, foi uma forma que Deus permitiu. Tá. Mas assim, na minha experiência, o que eu quero destacar aqui é que Deus tinha algo a me mostrar na minha própria experiência. De eu ir e passar o que eu passei. Poder ver a mão de Deus na minha vida. É uma coisa que marcou minha vida. Assim que eu cheguei nos Estados Unidos, eu falei com a Gisele, de onde Deus tirou a gente e aonde nós andamos, aonde nós chegamos, é algo assim de refletir muito sobre. Muito sobre. E é uma experiência que ela foi para aqueles dias, para aquele momento. E o interessante é que no dia que o Felipe chegou do Brasil, eu tive a minha entrevista do meu Green Card. Ele chegou num dia e no outro dia de manhã era a minha entrevista do meu Green Card. Gente. Tudo assim, né? Sim. E eu vou te falar, foi uma entrevista muito tensa. A entrevista durou mais ou menos uns 45 minutos. A minha advogada nem achava que eu ia ter entrevista, eu também não. Como o processo, já tinha um processo em andamento, achei que ia ser bem fácil o processo, mas foi uma entrevista longa, porque a agente da imigração, ela simplesmente não entendia o porquê a minha família toda cidadã, meu pai, minha mãe, meus irmãos, eu vim para cá de menor e eu ainda não tinha os meus documentos. Ela estava tentando achar uma forma como se eu tivesse teve algum fraude, um motivo porque eu não tinha meus documentos ainda. E quando acabou a entrevista, ela não falou parabéns, congratulations, de approve, ela não falou nada. Ela simplesmente falou assim, you're all set, you can go. O que seria talvez o dia mais feliz da minha vida, receber aquela aprovação, foi tenebroso. Eu saí de lá muito nervosa, muito, muito triste, muito insegura. Mas depois de 3 meses, passou 3 meses após a minha entrevista, o documento chegou no correio. A minha ida no Brasil aconteceu logo após. O meu documento chegou em agosto e eu fui agora em outubro. Gente, eu vou te falar, foi uma mistura de alegria, de saudade. Foi uma mistura de emoção. Na verdade, até hoje eu estou processando as emoções que eu vivi ali. Foi muito bom reencontrar amigos, família. Eu fui na escola que eu estudei, eu mostrei a Dani a casa que eu morei. Assim, eu reconectei com a minha criança interior. Mas eu pude ver minha avó, meu avô, que tinha 23 anos, que eu não via. Eu fui lá ver minha mãe, né? Tinha 2 anos que eu não via a minha mãe, que ela tá passando uma temporada no Brasil. Mas eu confesso que foi muito diferente do que eu imaginei. Porque eu nunca, na minha vida, eu imaginei que o meu retorno para o Brasil, eu estaria retornando para ver minha mãe doente e voltando para uma casa que não está lá mais e a pessoa que eu tanto sonhei um dia em voltar
e abraçar e reencontrar, não estaria lá mais. Eu acho que isso fez com que o meu retorno foi lindo, foi marcante, mas meio que perdeu um pouco o encanto para mim. Foi muito difícil poder chegar lá, saber que eu estaria encontrando com a minha mãe doente e que a minha mãe Zezé não estaria lá mais. Tirando isso, foi bom rever pessoas, andar nas praias e os lugares onde foi a infância maravilhosa. Eu não tenho nada que reclamar. Eu tive uma infância muito boa. E isso eu vou guardar comigo. Eu quis viver os momentos, os lugares, a simplicidade. Eu quis reconectar com aquela vida simples, aquela simplicidade que eu tinha antes de vir para cá. E foi justamente o que eu tive no Brasil. Até hoje eu estou processando esses sentimentos. Eu lembro de ter visto um vídeo da Gisele, que ela mandou pra gente, quando ela entra na casinha que ela morava, que a Zezé tinha casinha no fundo, né? Uhum. E eu vi pelo vídeo o olhar dela, ela tentando procurar assim, cadê a casinha da Zezé? Eu até comentei com a Gabi, falei assim, ó, sua mãe olhando. Porque é isso que ela queria ver, ela queria ver a casinha onde a mãe Zezé morava. E, claro, não tá lá mais, eles tinham, né, já demolido tudo. Mas assim, o quintal, a outra casa que tava, ela percebeu que era igual na Gisele. Mas no vídeo a gente vê assim, o olhar dela tentando assim... encontrar aquilo que não estava lá mais. Só me restam as lembranças. E essas lembranças eu vou guardar o resto da minha vida. Pouco tempo agora que ela chegou, ela estava desfazendo a mala dela. Aí ela abriu as cartinhas. Verdade. Que a Zezé e o pai Nela, né? Tinha escrito para ela em 99, 97, 98. Aí ela começou a ler as cartinhas pela primeira vez. Quase 30 anos. Tem quase 30 anos. E ela, vendo palavras ali, eu emocionei na hora que ela leu. Nossa, eu fiquei, cara, isso aqui é amor de verdade. Isso aqui é amor de verdade. Eu lembro ele ter dado um dinheirinho. 20 reais. 20 reais, assim, naquela época difícil, né? E todo mundo já sabia que é muito difícil no Brasil naquela época. E ele pegar o dinheirinho pra agradar ela, comprar um presentinho. Na carta ele demonstra, ela também, a mãe Zezé, tanto o pai Nena, demonstra o amor de um pai para uma filha, de uma mãe para uma filha. Um amor verdadeiro. Ele demonstra isso em palavras, falando assim, você é a filha que eu sempre pedi a Deus. Muito emocionante. E a primeira vez você leu aquelas cartas. Exatamente. Que minha avó tinha guardado essas cartas para mim. Que quando eu vim para os Estados Unidos eu não pude trazer. E a minha avó guardou. São memórias que valem para sempre, gente. E assim, foi a nossa ida no Brasil. Foi separado. Não foi como a gente planejou. Né? O nosso sonho era ter ido com família. Mas aprove a Deus a gente ter tido essa experiência individual. E hoje a gente entende, porque o Felipe pôde viver a experiência dele e eu pude viver a minha. Olha, durante essas viagens, principalmente quando eu fui, a Belinha na época estava cantando uma música na igreja e ela, no carro, assim, na saída, ela falou, pai, põe essa música aqui. Foi na ida pro aeroporto. E na ida pro aeroporto ela pediu para repetir, pai, põe essa música aqui, eu estou ensaiando essa música para cantar na igreja. E nós gravamos essa música na voz da Isabela. Inclusive é o tema que está rodando aqui no fundo, que vocês estão ouvindo. Ela gravou um clipe especial, nós gravamos essa música. E nós temos esse clipe separado para você assistir. Essa música marcou a minha vida. E quando você escutar essa música, eu quero que você preste atenção na letra dessa música. O título dela é Always on Time. Deus sempre está na hora certa. O Deus sempre é fiel em cumprir na hora certa. Always on time. E os versos dessa música, a ponte dessa música fala muito forte comigo, muito forte.
E na voz da Belinha ficou assim maravilhosa. Então depois eu quero que você curte aí, vou deixar o link para vocês puderem ver. Essa música marcou meu ano 2025. E apesar de a gente não ter ido pro Brasil junto, na minha volta do Brasil para cá, o meu voo em São Paulo atrasou 1 hora. E nessa 1 hora de atraso, às 9h30 da noite, a nossa advogada mandou um text message. Checa seu e-mail no grupo. E na hora que eu vi aquele e-mail, eu falei assim, gente, é o green card do Felipe. É o green card do Felipe. Aí na hora eu já peguei o telefone e fiz FaceTime. E ele nem tinha visto a mensagem ainda. Eu vou mostrar pra vocês esse vídeo aí. Aí eu falei, bem, olha seu e-mail. Seu green card foi aprovado. E assim, foi uma alegria tão grande, porque eu tava voltando do Brasil naquela hora, eu tava pegando meu voo. E com aquela tranquilidade que ele também tinha aprovado o green card dele. Esperar muito legal. Uma vida inteira pra ouvir essa notícia. Exato. Só quem passa sabe mesmo. E durante muitos anos, né, recebemos promessas dizendo que iríamos viajar o mundo, mas parecia tão distante, tão fora da realidade. E a gente fez um voto com Deus, uns 20 anos atrás ou mais, que a nossa primeira viagem como casal seria ir para Israel. Antes de qualquer lugar, nós iríamos para Israel. E olha o que aconteceu. A gente estava procurando uma viagem para Israel e no dia 28 de novembro até o dia 6, o pastor Alexandre estava com a caravana programada. Eu liguei para ele na hora, para o pastor Alexandre, nós vamos para Israel com vocês. E assim, como é que agiliza tudo e cumprir essa promessa que nós havíamos prometido a Deus. E o engraçado é que 27 é o aniversário do Felipe e 28 é o dia da nossa viagem. É como se Deus, em todo momento, estivesse falando, viu? Eu não esqueci de você. A promessa está sendo cumprida. E nós também estamos cumprindo aquela promessa que nós fizemos a Deus. Sem dúvida, né, Gisele? 2025 foi um ano muito difícil, mas é um ano que está sendo marcado. É um ano de marco na nossa vida. Olha, 2025, eu peguei a minha broker license. Felipe pegou o broker license dele, abriu um broker dele. Nós graduamos uma filha no college, ela se formou. A Gabi formou. 4 anos de estudo. 4 anos, assim, com muita alegria. O documento saiu. Eu peguei o meu green card. Fomos ao Brasil. Fomos ao Brasil. Cumprimos a promessa de ir para Israel. Ele pegou o green card. Então, assim, foi um ano de muita luta. Muita luta. Mas de muita história. E que Deus cumpriu tudo aquilo que Ele prometeu. Eu lembro de ter começado o ano 2025, foi muita luta mesmo, gente. Muita batalha que a gente travou. Mas a Gisele falava assim, baby, é porque Deus tem algo grande. E a gente já havia ouvido algumas pregações que falavam assim, olha, esse é um ano da promessa, esse é um ano da bênção. E quando o negócio está difícil, que as portas parecem que estão todas fechadas, é porque Deus está fazendo algo. E realmente, poder finalizar o ano 2025 e ver tudo que Deus fez e tudo que Deus está fazendo. É surreal. Eu quero que isso marque a sua vida ao ver esse vídeo. Se você está passando alguma luta, alguma prova hoje, que você está olhando assim para um lado para outro, você só vê luta, só vê prova, quero encorajar você. E na hora que eu passei isso, eu pensei, poxa, será que Deus está nesse negócio? Mas eu quero encorajar você. É porque Deus está no negócio, sim. E algo grande na sua vida vai acontecer. Exato. E vai cumprir uma promessa, vai cumprir algo maravilhoso na sua vida. E Deus, Ele está no controle. Eu vou falar uma coisa para você aqui agora. Que isso venha tocar seu coração, tá? Solta o controle das suas mãos. Uma palavra que Deus ministrou no meu coração. A Gisele vinha confirmando isso várias vezes. Deus falando através de várias pessoas. Deixa Deus fazer. Tira o controle da sua mão. Ou para de querer ter o controle. Deixa Deus fazer. Deixa Deus conduzir. Deixa Deus agir e mostrar que Ele está fazendo tudo. Verdade. E quando a gente realmente pode confiar em Deus e descansar nessa palavra, e você entregar, gente, estou falando literalmente entregar, e você faz assim, Deus, tá bom, é do seu jeito, abre suas mãos, salta,
e deixa Deus fazer, você vai experimentar algo que você nunca experimentou, que eu estou experimentando na minha vida. De ver se não é por causa de mim, não é só por causa dos meus esforços, não é porque a gente trabalha muito, corre atrás. Claro, somos pessoas trabalhadoras, né, responsáveis, fazendo boas decisões. Não é por tudo isso, não. É porque o que Deus quer fazer, do jeito que Ele faz, é perfeito. Quando uma porta fecha, é normal. Quando todas as portas fecham, você pode saber que é espiritual. E foi quando isso aconteceu que eu virei pro Felipe e falei assim, é Deus, lembra? É. Eu falei, baby, algo no reino espiritual está acontecendo e algo muito grande vai acontecer na nossa vida. Por isso, tudo isso está acontecendo. E foi justamente isso. Foi Deus cuidando e dando toda essa bênção que hoje nós estamos usufruindo em nossas vidas. O ano das lágrimas e também da colheita. O ano em que entendemos que Deus nunca esquece do que prometeu. Essa é a nossa história. E ela ainda está sendo escrita.